Olá, meu nome é Felipe Lopes e sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Eu sei que eu ando postando bem pouco, tá bem complicado de acertar o tempo de postagem, mas eu tô com bastante vídeo gravado e espero conseguir trazer eles pra vocês. Antes de a gente começar, eu quero convidar vocês a se inscreverem lá no nosso Instagram, na verdade seguir o nosso Instagram, para acompanhar o que eu tô lendo, o que eu já li e também algumas curiosidades, como fotos de páginas ali de HQs e, por que não, algumas promoções. Além disso, vocês podem me enviar uma cartinha através do e-mail Cartinha Quântica. No final desse vídeo aqui irei ler um e-mail, inclusive. E nesse e-mail vocês podem me perguntar, por exemplo, alguma coisa sobre a coleção, se eu tenho uma HQ. Vocês podem falar sobre a coleção de vocês. Vocês podem comentar sobre uma HQ que estão procurando. Sei lá, vocês estão procurando a número 15 do Batman da Abril. Quem sabe vocês comentem aqui e talvez alguém tenha ela para vender para vocês. Assim como é claro, vocês também podem falar de uma HQ que vocês têm para vender. Então dá para falar sobre diversas coisas e a gente cria essa interação aqui no canal. Então bora falar um pouquinho do tema do vídeo, que é mais um unboxing sem caixas. Por quê? Eu fui de novo algumas vezes no Sebo Soleiro, eu tenho esse costume de passar lá bastante. E acontece que eu dei sorte novamente em algumas coisas. Não tanto quanto no último vídeo, mas dei sorte sim com algumas aquisições e eu vou mostrar elas para vocês aqui. Não foi só uma visita, eu fui umas 2 ou 3 vezes para acumular todas essas HQs. Acabei que eu somei todas no mesmo vídeo. São várias HQs, mas com certeza vocês vão achar bem interessantes. Então, bora começar a conferir elas aqui. Como de praxe, eu vou mostrar a HQ para vocês. Vou falar um pouquinho sobre vou falar o valor dela, vou falar sobre o ano de publicação e trazer algumas informações que eu pego no site Guia dos Quadrinhos. Então, para começar, eu adquiri o volume 1 de Authority. Essa aqui é a minissérie Transferência de Poder. Até onde eu sei, ela está contida nesse ônibus aqui, mas eu achei interessante ter essas versões aqui. Ela foi publicada pela Pixel em dezembro de 2007, não é uma HQ tão antiga. E na época ela custava R$10,90, com 100 páginas. Ela tem aquela capa revista, né? Aquela capa... Ela é um pouquinho mais grossinha, mas é a capa padrão das revistas praticamente. E ela conta com 100 páginas. Eu tenho já o volume 2, eu acho até que ele apareceu aqui em um dos vídeos. Então essa é uma minissérie que está completa no momento. Depois disso nós temos mais uma HQ do Authority, sendo essa a Authority Terra Infernal. Também publicada pela Pixel. Ah, aliás, já ia esquecendo, né? Essa aqui eu paguei R$8, tá? Foi um preço um pouquinho mais salgado do que a média que eu costumo pagar por essas HQs formato americano. Mas como eu já tinha o outro volume, né? E é só 2 volumes na minissérie, eu achei interessante pegar mesmo assim. Essa aqui eu paguei 5, tá? Essa Terra Infernal. Ela é de maio de 2007, mesmo ano da outra versão, um pouquinho antes, né? Bem antes, na verdade. E ela conta também com 100 páginas, é um volume único, custou R$9,90, eu paguei 5. Então foi bem próximos aos valores da época. E mais Authority. Aqui temos Authority apresenta Cath e a Noite do Demônio, sendo que essa aqui custou R$7, na época ela custava R$8,90, com 84 páginas, lançada em julho de 2007. Aparentemente esse foi o período que saiu muita coisa da Authority, né? Não sei nada sobre tanto o Authority como sobre essas histórias. Provavelmente eu vou ler quando ler o ônibus. Depois eu pesquiso se tem ali também alguma história extra, se tem alguma coisa que não tá nos ônibus. Isso vou ver com calma depois. Então, agora, essa aqui é bem interessante, porque essa aqui é a HQ atualmente mais velha da minha coleção. E a única HQ que eu tenho da Ebal, que é Tarzan, volume 12, da 12ª série. Caramba! Foram 12 sequências de revistas, né? Essa capa aqui é muito esquisita, né? Eles usavam muito isso, né? De ter os personagens, acho que eram dos filmes, das séries. Então, aparecia bastante. Apesar de que a HQ em si, ela é preta e branca. Ela tá muito inteira e eu percebi que o papel da Ebal, ele é um papel... Parece um papel jornal, mas não sei se é. Eu acho que ele é um offset ou algo assim, porque ele realmente tem uma textura um pouco diferente do papel jornal. Na época ele custava 10.000 cruzeiros, não significa nada para hoje em dia, e eu acabei tirando o preço
Mas, se eu não me engano, eu paguei R$ 5 nela, então fiquei muito feliz de ter adquirido. É uma HQ que provavelmente eu nunca vou ler, que vai ficar aí na coleção só por estar, e que é aquela coisa, né? É uma HQ que é mais um marco de época do que propriamente uma HQ que eu tenha interesse em ler. Só peguei ela realmente por causa do preço. E porque geralmente essas HQs da Ebal eu encontro nos valores tipo R$ 40 pra cima. Essa foi a primeira que eu realmente encontrei que tinha um valor mais em conta. Não podia deixar passar, né? Agora nós temos aqui uma HQ que ela faz parte quase que de uma série. Essa 2020. Que eu tenho uma outra que é a Tesão de Viver. E essa aqui, pelo que eu entendi, é o La Tormenta. Apesar de aqui nela não falar, e sim no Guia dos Quadrinhos. Ela tem 28 páginas e foi lançada em março de 99. E olha só eu esquecendo, né? O Tarzan foi lançado em 1986 com 52 páginas. Então é a HQ mais antiga que eu tenho. Agora voltando para 2020, visões de 2020. Até aqui, La Tormenta. Tá aqui embaixo em letrinhas miúdas. Então, 28 páginas é uma HQ bem curtinha. Ela é uma minissérie de 3 volumes e é aquela coisa, né? Quando eu achar as outras, eu vou adquirindo, não é uma coleção que eu tenho pressa. E eu paguei R$ 5 nela. Na época custava R$ 5,50, mais ou menos o mesmo preço. E olha só, eu não sei se da outra vez que eu fui lá, no último vídeo que nós gravamos com aquisições do Sebo Soler, eu não sei se da outra vez que eu fui lá, de repente, tinha algumas HQs que não estavam registradas, ou seja, elas não estavam nas prateleiras. E agora eu fui de novo e achei mais 2 Marvel vs DC. Então olha só que interessante, temos aqui Marvel vs DC número 1, essa aqui foi a primeira de todas as Marvel vs DC, da primeira série, e Marvel vs DC volume 2. Então agora eu tenho a primeira e a segunda série dessa coleção completa, falta somente 2 volumes da terceira. É uma HQ bem difícil de achar, inclusive faz pouco tempo eu vi um anúncio, uma postagem em um dos grupos do Facebook mostrando que um cara tá vendendo a segunda série, se eu não me engano, os 4 volumes por R$ 199. Então, pois é, eu sei que não vale, sei que a HQ é ruim, mas fico feliz de ter pago pelo menos só R$ 4 em cada uma, totalizando aí 8, sobra, tá, 16 por cada coleção. Faltando somente a terceira série, que infelizmente agora vai demorar bastante para eu encontrar, né? Então tá, agora vamos para um mega crossover, aparentemente. Aqui nós temos Witchblade, Aliens, Darkness e Predador. O nome é bem esse, é simplesmente o nome de um vírgula, o nome de outro vírgula. Essa Witchblade eu conheci faz pouco tempo através do crossover que ela teve com o Tomb Raider, com a Lara Croft. E eu até que gostei da personagem, ela é uma policial que tem um bracelete com superpoderes, achei bem interessante. E aqui nós temos esse mega crossover que saiu pela Topco, né? O selo Topco, que era um selo que aparentemente publica coisas pela Dark Horse. E ela saiu no Brasil pela Mitos. Vamos ver, ela tem 68 páginas e foi lançada em março de 2002, não é uma HQ tão antiga. E olha só que legal, como tem um leque gigante de personagens, ela foi licenciada pela Dark Horse, pela Topco e pela Image, os 3 personagens licenciados. Atualmente o Alien e o Predador, se eu não me engano, pertencem à Marvel. Então nós temos uma bagunça aqui de personagens. Bora pro próximo, esse aqui é bem interessante porque eu não sabia que existia. Na verdade até já tinha visto, mas nunca prestei muita atenção. O Estigma do Superman. Não faz muito eu trouxe essa HQ aqui para mostrar para vocês. Essa aqui, o Estigma do Batman. Então nós temos aqui o conjuntinho dela, o Estigma do Superman, que nada mais é do que um Superman na vida real, que eu não faço ideia do que se trata ainda, mas é legal que ele tem tatuado no peito ali, ó, o símbolo do Superman. Isso eu achei bem interessante. Ele foi desenhado pelo... vamos ver. Desenhado pelo José Luiz Garcia Lopes e com roteiro de Steve Vance. Além de ter a arte final do Joseph Joy Rubinstein e cores do David Stewart, que é bem famosinho, né? E o letrista foi o Daniel Rosa. Então nós temos aqui mais uma HQ ambientada no mundo real. Eu paguei R$5. E na época ela custava R$5,50 com 52 páginas, lançada em julho de 2001. Essa edição, a história original é de 2000, não foi muita diferença entre sair lá fora e aqui.
Aqui nós temos uma HQ que eu não faço ideia do que se trata, só sei que tem o Lex Luthor e o Coringa juntos, Planetas dos Condenados. Eu tenho o volume 2 e ela é uma minissérie de 2 volumes, por conta disso eu adquiri. Foi R$5, ela foi lançada em março de 2009, pela Panini mesmo, já estava com a Panini os direitos nessa época, custando R$8,90 e possuindo 100 páginas. Não, eu duvido muito que eu vá gostar dessa HQ. Acho muito improvável, apesar de traço ser bem bonito. Mas vamos dar uma chance em algum momento. E aqui eu tenho uma minissérie, até peguei a HQ pra mais. Uma minissérie que eu achei bem curiosa, que é A Zero Hora. Olha só que interessante, aqui no cantinho vai mostrando um contador. E aí o volume 4, na verdade, é o primeiro volume. Depois o volume 3 é o segundo volume. O volume 2 é o terceiro. O volume 1 é o quarto. E o volume 0 é o quinto. Então temos uma HQ retroativa, né? Inclusive, olha só, isso aqui eu nem tinha visto que tinha. Uma espécie de linha do tempo. Ó. Muito legal. E ela é dos dois lados, ó. Muito bacana. Dá pra fazer um vídeo inteiro só sobre essa linha do tempo aqui, hein? E eu não faço ideia do que se trata a Zero Hora. Mas ela é uma minissérie em 5 volumes. Eu paguei R$5 em cada um, então totalizou 25 na coleção inteira. Ela tem uma média de 32 páginas por edição, o primeiro volume foi lançado em 27 de agosto de 96, ainda pela Abril, custando R$3,50 como preço de capa. Pelo que eu percebi, que ela tem um formato um pouco menor que o formato americano. Não, é praticamente a mesma coisa, dá uma pequena diferença do formato americano. Foi impressão minha mesmo. E ela tem bem os personagens dos anos 90, né? Deixa eu ver que ano foi lançado, 94. Tem até o Superman cabeludo ali, ó. E eu tô bem curioso com essa série. Apesar de ter lido recentemente Odisseia Cósmica, que é uma minissérie que eu acho que é mais ou menos da mesma época. E eu não gostei nem um pouco. Achei muito perda de tempo, infelizmente. Mas vamos pra próxima, então. E aqui tem uma que eu achei bem... Foi mais um caso de... Olha só, existe essa HQ e daqui a pouco eu chego num sebo e... Olha, a HQ tá aqui. Custou só R$4 o crossover de Batman e Spawn. Essa aqui, pelo que eu entendi, é o segundo encontro dos dois. Ele tem bastante inspiração no Cavaleiro das Trevas, não é à toa. Temos o Frank Miller aqui trabalhando e o Todd McFarlane. Então, aparentemente, temos o desenho, deixa eu ver. Roteiro do Frank Miller e arte do Todd McFarlane. Pra quem tá perdido, não sabe do que eu tô falando, Frank Miller é o roteirista do Batman Cavaleiro das Trevas, que foi feito mais ou menos uns 10 anos antes dessa HQ aqui. E o Todd McFarlane é o criador e roteirista e desenhista e tudo mais do Spawn. Então os dois trabalharam juntos. E é bem legal porque aqui nós temos meio que um dono, sabe, de um dos personagens trabalhando nesse crossover. Geralmente o crossover acabava sendo meio que... pega fulano e ciclano e põe eles aí. Não é tipo, vamos fazer um crossover, vamos colocar o Stan Lee pra fazer o roteiro. Não acontecia isso. Sempre era um dos caras que estava trabalhando ali na época que tinha certo nome e ponto. E aqui eu acho que tem grande chance de ser muito bom. Inclusive a inspiração ali do Rai e tal. Ela foi lançada em dezembro de 1997, com a parceria da DC Comics e a Image, em uma edição especial e única, ou seja, a história ali, apesar de ser o primeiro encontro, e se eu não me engano tem mais um que saiu no Brasil, ele tem começo, meio e fim, com 60 páginas, custando R$4,50 e eu paguei R$4. Olha só que bacana. E agora, aproveitando, né, vamos para uma sequência de HQs da Image. Começando pelo Spawn. Eu já vou pegar todos os Spawn aqui de uma vez. Spawn é uma daquelas coleções que segue o mesmo barco de outras que eu já falei aqui no canal, que eu faço sem fazer. Então aqui tem o Spawn volume 49, o Spawn volume 69, o Spawn volume 122, Spawn foi até o volume 150, tá? E o Spawn 146, um dos últimos, né? Então o Spawn é um personagem que eu sei que ele não é tão bom quanto o legado que ele deixou, mas que eu tenho muita vontade de ter a coleção completinha dele. No momento eu não sei dizer quantos volumes faltam, mas eu posso olhar aqui pra vocês. Falta muita coisa, deve faltar uns 100 volumes,
Pra mim faltam 116 volumes no momento. E o dos quadrinhos é só amor, né? Eu cliquei num botão e descobri quantos volumes faltam de uma coleção. Olha só que maravilha. Então, além disso, tá aí, só pra destacar um pouco do Spawn, em média ele tem 30 páginas por edição. Ele custava ali, variando entre, como vocês viram, volumes ali por R$2. Deixa eu pegar aqui só pra terem uma noção. Ó. O primeiro volume, o mais antigo que eu tenho aqui, que é o 49, custava R$3. E o 146 custava R$5,95. Apesar de que, tipo, o 69 custava R$2 e o 122, R$4,50. Então teve uma variação grande no preço, mas tem que levar em consideração a diferença, né? Tipo, do 49 para o 146 são 100 páginas, 100 edições. 100 edições dá o quê? 6, 7 anos de publicação. Acho que ela era quinzenal, então digamos que sejam 5 anos de publicação para mais. Então é muita diferença. E eu posso até dizer exatamente a diferença. Eu esqueço que eu tenho recursos aqui no momento. Então deixa eu ver o volume. Volta aqui. O volume 49 foi lançado em 98. O volume 69 em 2000. O 122 em 2003. E o 146 em 2005. Então são 7 anos de diferença de uma para outra. Da mais antiga para mais atual. O que explica aí a diferença no preço. E deixa eu ver se a diferença também existe nas páginas. O volume mais antigo ali, o 40 e poucos, tem 32 e o último 30, então é mais ou menos um padrãozinho de páginas. Tá, bora falar mais um pouco de Spawn. Aqui nós temos a Maldição do Spawn. E eu sempre esqueço, né? Eu paguei a média de R$5 também cada Spawn. Geralmente eu pago até mais barato, mas estavam R$5, tinha pouquinhos, né? Se tivesse muitos, talvez eu não pegaria. Mas como eram poucas unidades ali que tinha lá, geralmente quando tem, eu acho que eu sou o comprador mais fiel de Spawn lá do Cepo Soler. Então, sempre que tem um que eu não tenho lá, eu pego. E aqui nós temos, então, a Maldição do Spawn, o número 3. Essa é uma coleção um pouco mais curta, mas nem tão curta assim. Ela tem 9 volumes ao todo. Eu tenho... Deixa eu ver... Não, eu tenho 9 volumes dela. Deixa eu ver quantos são ao todo. Acho que são 12. Só preciso que carregue. São 12, isso. E eu tenho... E faltam 9 pra mim, aliás. Esse aqui é o volume 3. Paguei R$4. Temos aqui, se eu não me engano, a Ângela na capa. Essa capa aqui é muito bonita. Apesar de ter uma arte bagunçada típica dos anos 90. Que tem detalhe dentro do detalhe. E agora vamos para mais um crossover. Esse fugindo um pouco dos padrões. Incluindo o Juiz Dredd e o Lobo. Esse crossover aqui aconteceu em agosto de 1997. Com 52 páginas. Bastante página até comparado, por exemplo, com o Spawn. E ele custava na época R$3,50. Eu paguei R$4. Então, tô muito feliz com isso. Outra coisa que me deixou feliz lá é que eu concluí finalmente a série Phaeton. Essa série aqui ela fecha em 4 edições. E eu tô procurando há um certo tempo, porque em dado momento eu encontrei algumas, ouvi falar bem e nunca consegui fechar. Dei a sorte de encontrar elas. Ela, a última que faltava, se eu não me engano, estava R$4. Ela foi lançada em maio de 2000 pelo selo Topcall e pela Image. Topcall, que é um selo dentro da Image. E possui 52 páginas com preço na época de R$3,90. Quase chegando no final, temos aqui Wildcats Volume 2. Essa série que é mais uma que como eu disse, geralmente eu compro essas HQs da Image e tal. Porque elas são menos numerosas, né? Legal que ela vem com um pôster também. E essa aqui é do Jim Lee e eu tenho bastante esperança. Wildcats, de todas as HQs da Image que saíram no Brasil nesse período, é a que eu tenho mais esperança que seja boa. Ela, e eu gostei bastante também dos personagens do Gen 13, que eu li e conheci eles através de um crossover com o Homem-Aranha. Então eu tô bem curioso. Eu gostei ali do clima entre os personagens, da relação entre eles e aquela coisa menos super-herói destrói, super-herói mata, luta, que eu vi, por exemplo, na série... esqueci o nome. Eu li faz pouco tempo, X alguma coisa, Wild alguma coisa, Young alguma coisa. Mas que eu li em outras séries dos anos 90. Então eu acredito que esses dois aqui sejam bem interessantes. Não é à toa que o Jim Lee hoje está onde está. E essa HQ eu paguei R$4, se eu não me engano, acho que foi isso. Ela tem 36 páginas, preço de capa de R$3. Foi publicada pela Globo em 1996.
Agora a gente vai pra reta final, uma coleção que eu acabei de começar e eu acho que não vai ser muito difícil de concluir. Deixa eu ver só quantas edições que tem. Só botar um pouco para baixo. São 21 edições ao todo. Em média eu paguei R$5 aqui. Tem uma que eu paguei 10. Mas eu comprei uma quantidade até que razoável de Pixel Magazine, que é essa revista aqui que tem várias histórias várias histórias da Vertigo. Então, ela é meio que uma continuação, um começo indireto da Vertigo. Tem histórias aqui, por exemplo, como se eu não me engano, o Y, o Último Homem, entre outras coisas, Astro City, Planetary, Constantine. E essa que eu adquiri foi o número 9. Essa. O número 13. Essa. Número 13 com o Monstro do Pântano também. O número 16, que começa aqui Y, o Último Homem. Infelizmente a HQ foi descontinuada antes de concluir a história. Aqui temos também Y, o Último Homem. Não somente ele, né? Também temos Frequência Global e Constantine. Número 19, que foi a única que saiu R$10, as outras custaram 5 cada uma. E aqui temos também o Y, o Último Homem, mais algumas coisas. Aqui temos Ex Machina, Frequência Global. E Y, o Último Homem, Constantine, no número 20. E essa capa que pra mim ela é a mais reconhecível dessa coleção, que é o número 21, sendo o 21 o último, né? Isso. E aqui nós temos Frequência Global, Ex Machina, e Y, o Último Homem e Constantine. Aparentemente a HQ não tinha por intenção encerrar aqui, porque não vi nada sobre, nenhuma cartinha, nada, eu já havia procurado. Então acredito que alguma coisa aconteceu. Ela foi publicada, pelo que eu entendi, ali no final do ano. Deixa eu ver aqui para confirmar. Isso, em dezembro de 2008, com 100 páginas e preço de capa de R$10,90. E essa é a média dessa HQ. Ela foi publicada no final do ano, provavelmente na virada do ano aconteceu alguma coisa ali, direitos autorais trocaram, alguma coisa aconteceu e foi encerrada. Pelo que eu vi, não é uma coleção muito difícil de se encontrar. Eu paguei ali R$5 em cada uma, encontrei elas já em outros lugares mais baratos e deixei passar. Inclusive, no próximo vídeo vocês vão ver mais um volume dela, que vai ser de uma aquisição que eu fiz lá no Sebo Martins Livreiro. E do Sebo Soleiro é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu aconselho demais que vocês continuem seguindo o canal e acompanhando os sebos de suas cidades. Olha só, foi uma dica dupla, onde vocês com certeza vão encontrar HQs muito interessantes e também vão encontrar histórias legais para contar, não somente as histórias contidas nas HQs, como também as histórias sobre as suas aventuras de procura por HQs, que para mim é uma das coisas mais legais de se colecionar HQs. Então muito obrigado a todos que têm curtido o canal, que têm assistido, que têm acompanhado. Não deixe de mandar o e-mail para a Cartinha Quântica e vamos encerrar aqui lendo o e-mail que nós recebemos. O e-mail foi do Daniel Douglas, vocês estão vendo ele aqui. E olha só que bacana, além de ter enviado o e-mail, ele mandou também uma imagem para nós. E ele diz o seguinte: sou de Belém, Pará, da outra ponta do país e acompanho seu canal. Que bacana. Tenho 34 anos, quase a minha idade, e só recentemente completei a coleção A Queda do Morcego. A Queda do Morcego é uma coleção bem famosa, né? Que foi aquele momento em que o Bane destrói a coluna do Batman e ele acaba retornando depois de um tempo. Isso foi retratado no terceiro filme da trilogia do Nolan ali, da editora Abril. Confesso que pela primeira vez na vida eu chorei lendo uma HQ, porque é a edição 24 de Liga da Justiça e Batman, quando Bruce Wayne derrota Azrael e retoma o manto de Batman, definitivamente é simplesmente emocionante. E aqui temos a foto que eu vou deixar, ele manda um abraço e muito obrigado, Douglas. Eu acho muito bacana isso, saber quais HQs que tocaram as pessoas a um ponto de isso se expressa em lágrimas, por exemplo. Eu tenho pra mim que a coleção que mais me emocionou e mais mexeu comigo, e é uma coleção que eu cito pra várias coisas, é The Walking Dead, que é uma das minhas favoritas, está bem aqui, eu acho que ela aparece no vídeo. E foi um momento em que a personagem que eu esqueci o nome, lembrei, a Andrea, se eu não me engano,
que é a esposa, no caso das HQs, ela é a esposa do Rick, né? No caso da série, tá tudo errado, não assisto a série. E pra mim, o momento mais impactante de toda a HQ, e aqui pode ter um spoiler, então caso vocês não queiram um spoiler, pulem o vídeo. Foi o momento em que a Andrea, que é a esposa do Rick na HQ, diferente da série que nós temos a Michonne como esse par romântico dele, na HQ temos a Andrea, que eu não sei se pronuncia Andrea ou Andrea, eu acho que é Andrea. E o momento que ela morre e se despede de todos os outros personagens, temos um quadro ali muito bacana em que cada personagem vai indo no local, no leito de morte dela e se despedindo. Aquilo ali pra mim foi muito tocante, porque isso acontece quase no final. Então temos ali uma personagem que foi construída desde o começo, que infelizmente foi descartada na série de uma forma muito, muito sem graça. Então essa foi a HQ que mais me marcou. Eu sei que o Daniel não pediu, não perguntou isso, mas eu quis aproveitar a oportunidade aqui e fica como bônus para quem chegou até o final do vídeo. Então mande também a sua cartinha. Muito obrigado a vocês todos que têm participado aqui do canal de uma forma ou de outra. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo e fui!